Eu queria ser gandula pra estar dentro do campo Pra ver o Denner. pra ver o Denner, cara. Eu era tão fã do Denner, cara, que quando eu assinei o meu segundo contrato com a Portuguesa, que aí a Portuguesa me deu umas luvas, que na época davam luvas. Luvas, assim, um adiantado, um né? adiantado. Falei, agora eu vou comprar o carro que o Denner tem. O Denner tinha uma Eclipse branca. Quando se fala em grandes nomes do futebol brasileiro, muitos jogadores vêm em nossas mentes. Mas há um nome que quase nunca é lembrado no Brasil e muito menos no mundo. Estou falando de Denner. Denner foi um dos principais jogadores do Brasil na década de 90. Alguns dizem que ele tinha a velocidade e habilidade de Neymar, e a ginga de Ronaldinho e a eficiência de Ronaldo. Ele conseguiu impressionar até Maradona, a ponto de fazê-lo parar no meio do jogo para aplaudi-lo. Há um motivo para seu apelido ter sido o Deus do drible. No entanto, como você já deve saber, Denner faleceu aos 23 anos, poucos dias antes de sua mudança para a Europa e precisamente 2 meses antes da Copa do Mundo de 1994 começar. Muitos acreditam que se Denner estivesse lá, seu destino teria sido semelhante ao de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo ou qualquer outro grande jogador mundial. Aqueles que o viram jogar vão se lembrar para sempre. Era como ver o nascimento de uma lenda. Denner cresceu na Vila Ede, zona norte paulistana, como um torcedor fanático do São Paulo. Órfão de pai desde os 8 anos, Denner e os irmãos tiveram de começar a trabalhar para ajudar no sustento da família. Ele estudava pela manhã, trabalhava à noite e jogava futebol de salão por cachê na Vila Mariana, pelo Colégio Bilac, com o qual foi campeão em torneios intercolegiais. Porém, a ausência do pai e as dificuldades financeiras na família o levaram Denner a fazer escolhas erradas que custariam caro no futuro. Denner tinha um talento inegável com a bola no pé e não demorou muito para ser notado. Em 1982, aos 11 anos, Denner entrou pela primeira vez no estádio do Canindé para defender a equipe mirim da Portuguesa de Desportos. Entretanto, naquela época se pagava mais para quem jogava no futsal e o Denner precisava do dinheiro. Era comum o sumiço do garoto nos treinos para poder jogar futsal em troca de cachê, e isso aos poucos foi o prejudicando. 4 anos mais tarde, teve de abandonar o sonho de fazer carreira no futebol para ajudar a mãe com as despesas de casa. Ainda não era o fim. Ele teria que fazer uma escolha. O salão poderia ser provisório, mas o futebol daria mais futuro. Então, seguindo o conselho de seu amigo Simval, que também jogava na Portuguesa, ele começou a treinar no dia a dia, se preparar melhor. Em 1988, voltou a treinar nas categorias de base da Portuguesa. O treinador José Wilson, na época treinador da equipe principal, rapidamente promoveu o jogador à categoria profissional. Durante 3 anos, Denner treinava entre os profissionais e ainda jogava pelos juniores. E foi assim que levou a Portuguesa ao primeiro título do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1991, sendo no fim eleito o melhor jogador do campeonato. No ano anterior, a equipe já havia se sagrado campeã do Campeonato Paulista Sub-20. Seu primeiro jogo como profissional ocorreu em 14 de outubro de 1989, na derrota por 2-1 para o Grêmio, em Porto Alegre. Ao fim da partida, o ex-lateral do Grêmio Alfinete foi até o jovem Denner e pediu para trocar de camisa. E Denner lhe disse: "Poxa, estou estreando hoje, sou do juvenil ainda, não tenho dinheiro. Se te der a camisa, vou ter que pagar caro para conseguir outra." Em 1991, fez o gol que é considerado o mais bonito da história do Estádio do Canindé. Em uma partida válida pelo Campeonato Paulista entre Portuguesa e Inter de Limeira, Denner arrancou diante do meio de campo, driblou 3 rivais em incontáveis buracos no gramado e tocou na saída do goleiro. No mesmo ano, o jogador ainda foi convocado para atuar pela primeira vez, defendendo a seleção brasileira. No jogo contra a Argentina em Buenos Aires,
O fenômeno Denner entrou já no fim da partida e, mesmo com poucos minutos, ainda foi o responsável por iniciar a jogada que levou ao terceiro do Brasil. Ricardo Rocha contou uma história muito engraçada de quando Denner chegou na seleção. Quando ele chegou na seleção, a gente já estava treinando na Granja Comarim. Como o Denner não chegou com o grupo, ele tinha que fazer um pique. Era incrível. Ele fez os primeiros 100 metros, foi numa velocidade tão grande. Chegou nos 300 metros e ele não aguentou, desmaiou no campo. Ninguém acreditava naquela saída tão rápida dele e que isso iria acontecer. Denner tinha um coração muito bom, sempre deu o que tinha para as crianças, quando começou a ganhar dinheiro. Mas ele também era rebelde. Na minha opinião, ele sentia falta da figura paterna. Ele não era órfão, o pai existia, mas nunca apareceu. Ele o viu quando era uma criança e nunca mais. Talvez por isso Denner fosse um cara feliz, mas com um lado triste que aparecia em forma de rebeldia. Esse seu lado ruim o fazia arrumar problemas, andando com pessoas erradas, amigos de infância que estariam até mesmo envolvidos com o crime organizado em São Paulo. Tentando focar na sua carreira, Denner viu o interesse do Grêmio como uma chance de se afastar das más influências. Morar em uma cidade nova, longe de São Paulo, parecia ser o que ele precisava naquele momento. Foi na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando o Grêmio foi derrotado por 4-0 pela Portuguesa, que Denner chamou a atenção do clube gaúcho. Zélio Roxman, ex-assessor do presidente Fábio Koff, conta que ninguém no Olímpico esquecia aquele menino que, conforme palavras do próprio Zélio, destruiu o Grêmio na final da Copinha. Em 1993, Denner foi emprestado por 3 meses ao Clube Gaúcho, onde, no mesmo ano, foi campeão gaúcho, em seu primeiro título como profissional. No fim do empréstimo ao Clube Gaúcho, o jogador retornou à Portuguesa para disputar o Campeonato Brasileiro de 1993, ajudando a equipe a terminar na 9ª colocação daquele ano. Nesse seu retorno à Portuguesa, destaca-se um jogo contra o Santos, quando Denner marcou um golaço. Ele colocou entre as pernas do zagueiro índio, ganhou na velocidade de outro adversário, fintou o goleiro Edinho e empurrou para as redes. Ao todo, nas 2 passagens pelo clube, disputou 141 jogos e marcou 24 gols com a camisa da Lusa. No ano seguinte, 1994, o jogador foi novamente emprestado, dessa vez para o Vasco da Gama, onde teve belas atuações e sagrou-se campeão da Taça Guanabara. Durante uma excursão do Cruz Maltino pela Argentina, comeu a bola em amistoso contra o Newell's Old Boys e recebeu elogios até de Maradona, que fez questão de cumprimentá-lo ao fim da partida. Com as boas atuações, passou a ser saudado pela torcida do Vasco com o nada modesto grito de é Cafuné, o Denner, é a mistura do Garrincha com o Pelé. Em 17 de abril de 1994, fez sua última partida. Empate por 1-1 com o Fluminense, válido pelo quadrangular final do Campeonato Carioca. Denner foi expulso naquela partida e foi para São Paulo de carro na sua folga. O jogador morreria 2 dias depois desta partida, antes de comemorar o tricampeonato carioca do Vasco. A cláusula 9 do contrato firmado entre Portuguesa e Vasco obrigava a cessionária a fazer um seguro de vida e acidentes pessoais ao atleta, o qual deveria dar cobertura até o efetivo término do empréstimo no valor de $3 milhões. O Vasco, porém, não havia feito o seguro obrigatório, descumprindo este acordo, o que deu origem a uma briga que duraria anos, até que a Lusa e a família do atleta finalmente recebessem o dinheiro. Este acidente terminou tragicamente uma carreira promissora. Investigações posteriores descobriram que Denner deixou o banco inclinado demais, anulando a eficiência do cinto. Denner deixou a esposa viúva e 3 filhos.
Após a morte de Denner, a família tinha direito à parte do dinheiro do seguro do jogador. A família reclamou na justiça os seus direitos e, após 10 anos de julgamento, o tribunal decidiu em definitivo que o Vasco da Gama, último clube a que o passe de Denner foi emprestado, deveria pagar à família e à Portuguesa de Desportos a quantia referente ao seguro. A Portuguesa recebeu a sua parte, porém, a família do atleta precisou legitimar a esposa de Denner, já que, apesar de estar com o jogador desde os 18 anos e ser a mãe dos seus filhos, não era oficialmente casada com ele. Após 13 anos, o clube e a viúva de Denner chegaram a um acordo para o pagamento da dívida.